Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre Porto de Santos, dragagem, desestatização e tecnologia. O nosso convidado é o diretor executivo da Abritá, Angelino Caputo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. Já deixo aqui meu abraço para o Márcio Calves. Teve uma cirurgiazinha leve, né? Já está tudo bem com ele, mas vamos lá fazer o programa nós dois. Vamos lá. Eu fiquei sabendo até por uma pessoa, que o senhor já deve saber quem é, que o senhor tem um time do coração. E aonde o senhor viaja, só leva a camisa desse time. Conta um pouquinho dessa história, dessa paixão pelo Vila Nova, né? Isso é uma coisa um pouco folclórica, né? Porque, claro que para o futebol a gente sempre torce para um time grande, eu sou corintiano, né? Mas eu sou nascido em Goiânia e torço para o Vila Nova de Goiânia, que é um time que agora que foi para a Série B. E Campeonato Brasileiro, né? Agora. Campeonato Brasileiro, Série B. Então, viajar pelo mundo com a camisa do Corinthians não tem a menor graça, mas com a camisa do Vila Nova eu sou o único que faz. Então, e essa paixão começou de quem? Pelo pai? Minha família foram jogadores do Vila Nova, meu sogro foi o melhor lateral da história do Vila Nova, então é um time quase familiar. E eu gosto de levar isso na minha mala, então quando eu vou pelo mundo, né? Então é verdade, eu achei no que era Coliseu, mentira. Verdade, eu tenho uma coleção de mais de 40 fotos em pontos. Eu vou no país e fico, qual é o ícone desse país? Por exemplo, é a Torre Eiffel. Aí eu visto a camisa do Vila Nova. Vila Nova e a do Corinthians não? A do Corinthians não, porque isso aí todo mundo faz. Ah, mas então do é Vila Nova sou eu. É. E o senhor faz questão de frisar que é Meus amigos já sabem. Tá viajando, já botou a camisa do Vila na mala? E virou até uma brincadeira, mas é bem divertido. Então, vamos deixar o time de coração um pouquinho de lado e falar agora sobre Porto de Santos, né? Eu queria que o senhor falasse, o senhor já foi presidente da antiga Codesp, agora é SPA, em 2014 e 2015, e também responsável da área de, não sei se é tecnologia ou certo falar, da área do Banco do Brasil. Eu queria que o senhor falasse a experiência de ter vivenciado essas duas, não seria profissão, né? Esses dois cargos, digamos assim. Sim, eu sou funcionário de carreira do Banco do Brasil, aposentado, não é? E no Banco do Brasil eu desenvolvi minha carreira toda na área de tecnologia, especificamente na parte de redes e telecomunicações. Mas no final da minha carreira no banco, a gente vira um gestor, um executivo. E na época existia uma diretriz do governo federal de tentar tornar a companhia Docas, que é uma empresa pública, uma empresa tão competitiva como empresas privadas. Certo. Tinha o advento ali da lei dos portos, a lei 12.815, onde os terminais privados poderiam concorrer com os terminais arrendados, que estão dentro do porto público. Antes disso, eles só poderiam movimentar a própria carga. Então, assim, já que vai concorrer porto público com porto privado, existe uma ameaça de que o porto público não seja eficiente, competitivo. Então, qual foi a ideia do governo federal? Pega alguém do Banco do Brasil que seja um gestor, e o Banco do Brasil é um banco público, mas ele não tem medo de concorrer com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, com alguém que compete. Então, traga essa experiência para o setor portuário. Eu fiz um trabalho teórico, vamos dizer, dizendo quais seriam os procedimentos de gestão, de governança que deveriam ser aplicados, mas a presidência achou por bem e falou assim, não, você vai lá e aplique. Então me colocaram como presidente para poder botar em prática aquele projeto. Naquela época foi uma experiência muito boa, né? A gente acaba se tornando gestor, né? Então não é que eu tivesse uma experiência portuária, mas tinha uma experiência de gestão. E graças à comunidade santista que me adotou, eu adquiri rapidamente o conhecimento da atividade portuária. Né? Sou muito grato a isso aí pelo pessoal de Santos. O senhor até falou que era de Goiás, só veio para cá. Como é que começou essa ligação com a cidade? Exclusivamente por causa do projeto da gestão portuária. Gestão portuária. Eu nasci em Goiânia, mas eu fui criado em Brasília. Certo. Estou em Brasília desde de 9 anos de idade. Fiz minha carreira no Banco do Brasil toda em Brasília. Então, de lá que eu vim para cá, para Santos. Cheguei a ter algumas raízes aqui, comprei um apartamento na época, né? Mas agora eu estou atuando pela Abritá em Brasília por causa do home office, né? E agora você falou da Abritá, o senhor é diretor executivo, né? Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador o que é a Abritá. A gente sabe que é a Associação Brasileira de Terminais e Cintos Alfandegados, mas o que ela oferece para o associado? Quem não conhece, ela é bem conceituada, mas algumas pessoas que estão em casa não conhecem. Eu queria que o senhor explicasse a função da associação. A Abritá vamos dizer assim, é a segunda associação de empresas portuárias mais antigas do Brasil.
A mais antiga é a ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Mas são do mesmo ano. É a mais antiga por questão de meses. E nasceu aqui em Santos. Olha só que coisa interessante. Por volta de 1985, 86, o processo de receber as cargas que chegavam do exterior era bem burocrático, bem lento, assim como a própria operação de carga e descarga dos navios. E Santos, como é o maior porto, naquela época começou a ter um boom aí da movimentação de cargas. Então o que acontecia? O navio chegava para descarregar e o cais ainda estava muito ocupado com as cargas do último navio que tinha chegado. E começou a virar um gargalo. Então o pessoal pensou, mas não tem como tirar essa carga daqui do cais e levar para um outro lugar? Não, a princípio não, porque a carga não passou na alfândega. Quando a gente chega do exterior tem que passar na alfândega, né? E alguém teve essa ideia, por que a gente não cria um processo que mesmo sem ter passado na alfândega, a alfândega vai ser em outro lugar, vai ser lá atrás, na retroárea. A Receita Federal na época desafiou, olha, se tiver um sistema e um processo que garanta que a mercadoria está lacrada e controlada, nós topamos, mas nós não temos como fazer isso, que o governo não tem. Então, a própria comunidade de Santos se uniu, criou um sistema, criou um processo para poder fazer esse controle da carga e ser despachada no atual recinto retroportuário, né? Na época chamava TRA, por isso que é ABTRA, né? Terminal e recinto, terminal retroportuário alfandegado. Antes chamava como TRA, o senhor falou? Esse tipo de instalação é o TRA, né? Terminal retroportuário alfandegado. Ok. Mas na frente a ABTRA mudou de nome porque hoje tanto o retroportuário como o terminal portuário também são alfandegados. Então hoje o TRA significa terminais e recintos alfandegados. Certo. A sigla ficou, mas o nome da instituição mudou. Mas ela nasceu como Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários Alfandegados. E isso foi feito assim, um condomínio. Os próprios empresários criaram este modelo, criaram um sistema, doaram, entre aspas, para a alfândega, para poder fazer o controle das cargas. E isso é que viabilizou a criação da ABTRA. Então, a ABTRA foi o ponto de convergência das empresas para fazer isso. Hoje, a ABTRA opera, além desse sistema, que se mantém, mais 10 sistemas que garantem toda a questão do controle alfandegado aqui nas cargas de Santos e atua nacionalmente como interlocutora dos interesses institucionais dos recintos alfandegados, mas tecnologia a gente só opera em Santos. Certo, e com relação à pandemia agora, todo mundo deu uma recuada, digamos assim. Como está a questão da ABTRA em questão de implantar novos projetos, né? Eu sei que ela tem parceria com órgãos anuentes. O que vocês estão programando? Estamos programando e já fizemos muita coisa. A ABTRA é pioneira, por exemplo, na fiscalização remota das cargas. Antes da pandemia, já por uma questão de escassez de fiscais da Receita e a própria dificuldade logística. Imagina você inspecionar uma carga aqui na margem de Santos e ter que atravessar o canal para inspecionar uma carga num outro terminal lá na margem de Guarujá. Então a ABTRA desenvolveu aqui, em parceria com a alfândega e com os próprios associados, que são as empresas, uma fiscalização por câmera. O fiscal não sai da Receita, ele fica no escritório dele e com a câmera ele consegue ver até o rótulo das cargas que estão dentro do container e libera cargas sem ir lá. O que isso aconteceu com relação à pandemia? Todo o Brasil virou os olhos para Santos e falou, a gente não está podendo se movimentar, por que não fazem uma inspeção por imagem igual é feito em Santos? Fizeram sistemas às vezes até mais simples que os nossos, com algumas falhas, mas é o que tem para o momento, não é tão robusto como o da ABTRA, que a gente chama de confere, né? E o que nós fizemos de melhoria nesse sistema da ABTRA de Santos é que agora o fiscal pode fazer essa vistoria da casa dele. Não precisa mais estar no escritório na alfândega. Isso também vale para o fiscal da agricultura, do Vigiagro. Eles podem fazer a vistoria remota. Além disso, nós participamos de todo o movimento que aconteceu com todo mundo, né? De trabalhar em home office, de apoiar tudo que seja possível, diminuindo o contato entre as pessoas. Então a ABTRA coordenou até entre os próprios associados boas práticas que um aplicava, a gente fez um grupo de troca de experiências. Olha, o cara criou lá, por exemplo, um tapete sanitizante. Então, com a tecnologia, a gente foi compartilhando esse tipo de informação e aí acabou criando uma massa de boas práticas para ser aplicada aqui no Porto. Obrigada, Angelina. Eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o programa ACS na TV. Nosso entrevistado de hoje é o diretor da Arbitrar, Angelino Caputo. Seu Angelino, a gente no primeiro bloco falou da sua paixão pelo time de futebol, que é o Corinthians, e a Vila Nova. E o Vila Nova. Falamos da Arbitrar, qual é a função dela institucional, das tecnologias, e agora eu queria falar um pouquinho sobre o Porto de Santos mesmo. O senhor acha que o Porto já está preparado no segundo semestre para receber os navios 366? Fabiana, eu acho que ele já está pronto hoje, né? O navio de 366 metros de comprimento é o próximo navio tipo, né? O próximo passo de navio, além do que hoje opera em Santos, que é o de 335 metros, né? Como o Santos é um porto de estuário, você tem um canal, né? Uma trilha que fica entre Santos e Guarujá, um pouco apertado. E o navio tem que entrar, tem que girar, precisa ter uma profundidade, o calado operacional adequado, e isso foram feitas várias simulações na Universidade de São Paulo, né, com a praticagem, com várias condições de noite, de dia, com chuva, para poder ver se simulações computacionais, né, e parece que é possível, com algum cuidado. Então, mantendo essa profundidade que temos hoje no canal e até aprofundando um pouco mais com dragagem, mas o navio, não estando 100% carregado, ele já entra hoje, né, já manobra. Então, a questão mais é de os armadores, que são os proprietários dos navios, definirem uma linha que passe por aqui, avaliar qual é o cais de atracação que é reforçado o suficiente para aguentar esse naviozão encostando lá, né? Mas eu acho que já pode entrar, basta a questão agora de planejar. O senhor falou, até citou aí a dragagem. O senhor acha que a dragagem ainda é um problema recorrente aqui no Porto de Santos, principalmente para a vinda desses navios? Dragagem no Porto de Santos sempre será um problema recorrente. Dragar significa tirar o sedimento do fundo, do leito do canal de navegação. É o homem tirar e a natureza devolver. Aqui nós temos duas coisas que fazem o fundo ficar mais raso, vamos dizer assim, ou ter sedimento. Na parte do canal que está no mar, são as ressacas que jogam areia ali naquela parte. E na parte mais interna do canal são os sedimentos que descem nos rios que vêm da serra, né? Então sempre está caindo sedimento, é tipo enxugar gelo. Mas é uma atividade permanente, necessária, e o que ela não pode ser é interrompida. Então é uma dragagem permanente. Ocorre que, às vezes por questão de dificuldade da autoridade pública, de fazer a licitação ou de alguém impugnar o contrato, aí isso às vezes fica um tempo parado. Então a gente começa a ver a comunidade toda empolvorosa. Oh, a dragagem está prejudicando. Por quê? Porque ficou um tempinho ali, a natureza começou a vencer. Aí quando o ser humano consegue vencer, aí opa, tá melhor, tá a nosso favor. Se fosse menos burocrático, fosse algo mais rápido, esse problema não seria tão recorrente, porque é fenômeno da natureza, né? Que o senhor explica. A natureza não quer saber se você está me entrevistando aqui agora, se o cara entrou na justiça. A natureza está jogando, neste momento, sedimento lá no canal, né? Então tem uma taxa aí de 2 centímetros por mês, às vezes em algumas áreas, né? Imagina você ficar 6 meses sem dragar, acaba ficando raso ali. Então você tem que realmente ter essa atividade permanente. E isso também tem a ver a questão com o calado do porto, que hoje é de 15 metros e 50, né? Eles querem aumentar para Santos 17, o senhor sabe sobre isso? É até bom essa pergunta. O que é o calado? O calado é a parte do navio que está dentro d'água. Certo? Então, ele é um pouco menos do que a profundidade. Para você ter um calado de 15 metros, você tem que ter uma profundidade de pelo menos 16, por exemplo, né? Porque o navio não pode ir raspando no fundo. Sim. Tem que ter uma tolerânciazinha, que a gente chama de pé de piloto, né? Essa tolerância. Quanto maior for o navio, maior é o calado operacional que ele exige. Ele fica uma parte maior dentro da água. Então, por exemplo, um navio desse de 366 poderia precisar de um calado de 16, de 15,5, né? Que precisaria de uma profundidade de 17. Certo. Né? Então, esse projeto que você citou, que é uma ideia antiga, que é o Santos 17, é conseguir dragar até que a profundidade toda seja 17 metros, para que um calado seja em torno de 15,5, 16 aí, para os navios maiores entrarem. Certo. A gente também tem um lançamento do edital da SPA em dezembro, falando sobre o terminal de passageiros na área do Valongo. O que o senhor acha de revitalizar aquela área, colocar um terminal de passageiros ali? O senhor acha que é viável? Qual é a sua opinião?
Eu tenho dúvidas, sabe? Assim, eu vejo muita gente falando, mas olhando a questão técnica do terminal, com engenharia, com dinheiro, é possível fazer um terminal. Ali é uma área bem rasa, né? Dragar e criar um terminal ali. O que eu fico um pouco de dúvida é que vincula-se a questão do terminal de passageiro como sendo a mola para revitalizar o centro de Santos. E para revitalizar o centro, a gente precisa ter um fluxo de pessoas mais contínuo, não apenas na temporada de cruzeiros, né? Talvez associar isso com uma revitalização permitindo trazer habitações para o centro de Santos, naquelas construções que são comerciais, mas são antigas, né? A gente vê o centro bem abandonado hoje em dia. Então, é viável tecnicamente o terminal, mas é isso que vai revitalizar o centro? Tenho cá minhas dúvidas, tá? Ajuda, mas não acho que talvez não seja suficiente. E como poderia fazer essa movimentação do terminal, ela ser durante o ano todo? Porque a gente tem a temporada de navios, né? No outro terminal é um período que agora, por causa da pandemia, ficou um pouco parado. Como é que o senhor acha que pode movimentar esse terminal? Fazer algo diferente, digamos assim? Muito difícil, porque os navios que frequentam aqui a costa brasileira, eles aproveitam o período de inverno na Europa e no Caribe, onde eles estão parados e vêm para cá. Mas eles têm muito mais rentabilidade operando lá na Europa, né? Na Grécia, no Mediterrâneo e tudo mais. Então, em nosso janeiro aqui, que é o nosso verão, né? Até março, eles não têm clientes lá, mas assim que eles podem voltar, eles fogem para casa. Então a gente fica realmente sem ter o que não, fazer, não né? temos esse tipo de empresa muito grande de navegação aqui que explore os cruzeiros aqui. Então, o nosso tempo desse primeiro bloco está quase acabando e eu queria que o senhor falasse no próximo bloco sobre o Port System Community, que teve reuniões lá na CS, eu lembro que o senhor participou, que o senhor estava bem presente. A perda, né, que teremos com essa, digamos, suspensão do projeto, né, por um tempo. Temos notícias novas disso aí. Opa, que bom. Então vamos deixar para o próximo bloco. Até já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é o Porto de Santos. Nosso entrevistado é o diretor da Arbitra, Angelino Caputo. Seu Angelino, a gente estava falando no bloco anterior, né, eu deixei no ar, sobre a questão do Port System Community, que eu queria que você explicasse primeiro o que é esse projeto, que ele é financiado pelo governo britânico. Tem outros portos que, além de Santos, Suape, Paranaguá e Rio de Janeiro, estavam participando, né, desse estudo. Queria primeiro que você explicasse para o apresentador, para o telespectador, o que é esse projeto. E depois falar que ele foi suspenso, o que pode ser feito, né? Vamos por partes. Primeiro, o que é esse projeto? Vamos por parte. O Port Community System, que é o PCS, ele é um projeto inspirado em alguns movimentos que já foram feitos na Europa, nos Estados Unidos, onde uma determinada comunidade faz a seguinte observação. Eu tenho aqui um porto que é um ponto de passagem de cargas. Quem que traz a carga para cá? O navio, pelo lado da água, ou o importador-exportador pelo lado da terra. Mas acontece que tem mais de um porto. O que leva o dono da carga, ou o dono do navio, a escolher aquele porto especificamente para ser o ponto de passagem da carga? Alguma razão comercial. Ou aquele porto é mais eficiente, ou é mais barato, ou é mais rápido. Então, se você olhar aqueles portos, por exemplo, do Mar do Norte, Antuérpia, Roterdã, Hamburgo, ele olha para o lado e fala, poxa, tem um porto aqui que pode pegar a minha carga. Eu tenho que convencer o cliente do porto que o meu porto é melhor. Então, como é que ele faz isso? Ele junta toda a comunidade, daí o Port Community System, a letra mais importante é o C, é o Community. A comunidade fala, gente, vamos dar as mãos e vamos mostrar que o nosso porto é melhor que o vizinho, para ninguém ter dúvida que aqui é melhor. Então, eles se unem e fazem uma grande integração que dá agilidade e eficiência. Que integração é essa? Troca de informações. Vou dar um exemplo bobinho, mas talvez fácil de entender. Imagina que o prático sobe no navio e está manobrando e fala, caramba, esse navio não vai conseguir fazer a curva sozinho, vou precisar de um rebocador. Então a praticagem tem que acionar o rebocador. Como é que ele faz isso hoje? Ou telefona, ou manda um WhatsApp. Imagina se isso fosse integrado num sistema, né? Mais fácil. O agente da carga tem que falar com o despachante aduaneiro, mas aí é muito procedimento. Então, quando a comunidade se une e todos os atores fazem uma integração, é um sistema de comunidade portuária. Isso, no fundo, o que resulta?
agilidade, redução do preço, segurança, tudo mais. Então, é a comunidade privada, basicamente privada, unida em prol de dar uma eficiência, de convencer comercialmente que isso é melhor. O que acontece no Port Community System projeto versão brasileira? Primeiro que nenhum porto nosso ainda se sentiu ameaçado pelo porto vizinho. O Porto de Santos vai olhar assim, quem é que vai roubar a carga do Porto de Santos? Neste momento, ninguém. Pode ser que no futuro o Porto do Açu, que está aqui perto, queira competir, mas nesse momento não me sinto ameaçado. Mas o que aconteceu é que uma comitiva brasileira de governo, que estava cuidando do projeto de facilitação do comércio, conversando com o pessoal do governo inglês, recebeu essa oferta. Que tal a gente fazer um projeto de Port Community System no seu país com o dinheiro da embaixada do governo inglês, né, que é o Prosperity Fund? E aí o pessoal trouxe e ofereceu isso para a comunidade. O que eu acho que está um pouco atravessado, enviesado, é que a leitura que a comunidade está fazendo é que isso é um projeto de governo. O governo está fazendo um projeto de Port Community System, então eu vou atrás do governo. Acabou a verba, então o projeto vai parar. Não, a comunidade tem que falar, espera aí, em todo lugar do mundo esse é um projeto de iniciativa privada. Aqui, graças a Deus, que o governo trouxe uma verba a fundo perdido que viabilizou o começo. Mas mesmo que essa verba acabe, não seria legal se a comunidade abandonasse o projeto. Talvez dê uma readequada, fazer ele de uma forma menor no começo, mas ele é muito importante. E a notícia que nós temos também é o seguinte: que dinheiro é esse de fundo perdido do governo inglês? Eles têm um fundo lá na Inglaterra, que é o Fundo de Prosperidade, que eles doam para países com quem a Inglaterra tem bom relacionamento. O Brasil é um deles. É 0,7% do aumento do PIB de um ano para o outro, então dá um montão de dinheiro lá. Destinar esse fundo, uma parte dele, para o projeto de Port Community System no Brasil. Ocorre que, em função de pandemia e outras coisas, eles estão revendo isso lá. Então, eles reduziram, não acabaram com o dinheiro, reduziram de 0,7 para 0,5. Então, o conjunto de projetos que está sendo financiado no mundo vai ser prejudicado, mas não todos. Neste momento, o governo inglês está avaliando quais os projetos que são prioritários que vão manter o dinheiro. Eles não têm essa decisão ainda. Então, a gente está um pouco assustado. No começo, acabou o dinheiro? Não necessariamente acabou. Há chance ainda de o projeto continuar com financiamento, desde que seja feita uma avaliação de que ele é um dos mais prioritários. Tem essa chance. E a outra chance é, se o governo tirar, que tal a própria comunidade se unir e bancar o projeto, né? Não que hoje tenhamos algum porto ameaçando o Porto de Santos. Acho que ainda não estamos, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Então, por que a gente já não se garantir como o maior porto do Brasil, né, e o mais eficiente, falar, e aqui já tem Port Community System. Então, o dono da carga, o dono do navio, jamais terá essa dúvida de tirar a carga daqui. As informações que são discutidas lá são sigilosas ou não? O senhor pode falar um pouquinho? Porque eu lembro que teve uma votação, o que seria a prioridade? Eu acho que apresentaram 7 temas, foram escolhidos 4, se eu não me engano, não é isso? Ali foi um pouco... Eu achei assim, como foi uma implantação muito rápida, o que o pessoal imaginou? Como é que eu garanto que o porto é eficiente? Eu tenho que ter alguma métrica para falar assim, pô, deu certo o Port Community System. Então, eles imaginaram o seguinte: se a comunidade estiver bem integrada, provavelmente o tempo de permanência da carga no porto vai ser menor. Talvez um dia a menos no fluxo da exportação e 2 dias no fluxo da importação. Então, essa vai ser a métrica. Se isso aconteceu, a gente pode... O governo inglês, deu certo aqui o programa, pode pagar. Pode mandar o dinheiro, porque executamos o que estava previsto no cronograma do projeto. Então, o pessoal se reuniu e falou assim, o que seriam os melhores projetos para reduzir esse tempo? É agilizar a atracação do navio, é agilizar a gestão dos caminhões, tal. Então, aquela votação que você assistiu lá na Associação Comercial foi isso. Dessas iniciativas todas aqui, para começar o projeto, o que a gente vai priorizar para testar o conceito? Né? Mas isso não é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto não é melhorar a atracação, melhorar a chegada do caminhão, não. O objetivo do projeto é promover a integração dos agentes públicos, dos agentes privados, que operam tudo, e que cada um tem o seu próprio sistema. Qual vai ser o primeiro cobaia que vai testar essa integração? Aí sim, a atracação, a gestão do caminhão, mas
aquele middleware de integração, né? Aquela forma de troca de informações serve para qualquer outro projeto que venha ali em cima. Então, a votação foram só dos primeiros a serem usados. Interessante. Infelizmente, seu Angelino, o nosso tempo acabou. Eu deixo um espaço para suas considerações finais, o que o senhor achar importante ressaltar. Fique à vontade. Tá bom. Obrigado aí pela oportunidade. Pode contar sempre comigo e com a própria Arbitrar, né? Aqui na TV Santa Cecília. Deixo de novo meu abraço para o Márcio Calves. Com certeza. Desejo aí nada. um pronto restabelecimento para ele. Sei que foi uma coisinha leve, mas pode contar com a gente. Obrigada, seu Angelino. A gente agradece a sua participação e até a próxima semana.